Bom, então uma vez apresentados os conceitos, vamos agora para a atividade mais operacional, que é agora estabelecer, né, os valores em relação ao nível de estoque. Tá? Então nós temos aí dois conceitos prévios, né, em relação ao nível de estoque. O primeiro é o estoque real, tá? Que é a quantidade que existe, né, efetiva na empresa, né, que está lá no estoque. Tá? E o estoque virtual, que é o estoque real, que já existe na empresa, acrescido das quantidades de encomendas em andamento. Né? Então você já confia naquele fornecedor, sabe que está para chegar já amanhã, ou daqui a 2 dias, ou daqui a 3 dias, então já é um estoque virtual, porque você confia, você sabe que aquele fornecedor vai entregar no tempo certo. Tá? Então já pode ser considerado aí o estoque virtual. Né? Então você já pode estabelecer algum prazo. Principalmente isso é importantíssimo lá na gestão da produção, né? Porque você vai estabelecer o ritmo da produção de acordo com o quantitativo de estoque efetivo que existe, né? Tanto real quanto virtual, caso você já tenha que fazer algum tipo de atividade posterior e aquela matéria-prima não está ainda no estoque, mas sabe que vai chegar dentro de 1 ou 2 dias, né? Então aí é o estoque virtual. Bom, e aí, o primeiro ponto aí é estabelecer a diferença entre estoque mínimo e estoque de segurança. Tá? O estoque mínimo é a quantidade mínima a ser estabelecida ao atendimento da organização, ou seja, é aquilo que é necessário para poder funcionar aquela organização. Então é o estoque mínimo. Então sabe o seguinte, né? Aquele exemplo lá da pizza, sabe que durante o final de semana se consome 3 quilos de mussarela, né? Então isto é o estoque mínimo, não pode ter menos do que isso. Tá? Então é necessário que tenha lá os 3 quilos da mussarela para o final de semana. Tá? Então, sem isso, vai haver problema, vai faltar, né, insumo para a produção. Tá? E o estoque de segurança, tá, é um estoque em que você vai calcular qualquer tipo de paralisação. Então você tem que calcular a dilatação. Tá muito voltado então aí para o processo de entrega, né? Então o processo de entrega você tem alguns atrasos, tá? Pode haver problemas em relação às especificações do produto. Por isso você calcula um estoque de segurança para evitar que haja paralisação no ritmo da produção, né? Então o estoque mínimo ele engloba o estoque de segurança, né? Lógico, né? Porque o estoque mínimo é aquele estoque que você vai estabelecer ali um determinado prazo. Então, por exemplo, né, eu na quinta-feira tenho 1 quilo de mussarela. Então, na sexta-feira eu tenho que estar com os 3 quilos para poder passar o final de semana, porque tenho dificuldade de encontrar esse produto aí nos mercados no final de semana, a casa está trabalhando, não pode destinar um funcionário para ir comprar, então você vai ter uma série de problemas, né, se não tiver aquele quantitativo ali do insumo necessário, né? Então, por isso você calcula aí o estoque de segurança. Tá? Então, para calcular o estoque mínimo, você tem aí a fórmula que é o estoque de segurança mais o prazo de entrega, tá? Então aquele tempo que é gasto, mais o consumo diário. Né? Desculpa, o prazo de entrega vezes o consumo diário. Né? Então eu tenho lá um prazo de entrega de 2 dias e um consumo diário de 6 unidades. Né? Então você vai ter ali 2 dias vezes 6 vai ser 12. Tá? Aí essa equação, né? Então, entrando aí nessa discussão do estoque mínimo, tá? Então, o estoque mínimo, você tem o cálculo do estoque de segurança, mas tem que calcular também o prazo que se tem para a entrega, tá? E o consumo diário disso. Então, tem que saber quanto se consome diariamente para você ter a noção, juntamente com o prazo e juntamente desse estoque de segurança. Tá? Então esse aí é o estoque mínimo. Depois nós temos aí o ponto de pedido.
né? Ou seja, qual é o momento a ser comprado, né? Qual é o nível de estoque que eu tenho, que eu preciso pedir, porque sabe-se que tem um tempo médio para entrega, né? Sabe-se que tem uma demanda diária, tá? Então eu preciso saber o ponto do pedido, ou seja, quando tiver lá com 120 unidades, eu preciso fazer o pedido. Preciso comprar porque eu tenho que levar em consideração quanto se gasta por dia, quanto que leva para entregar, né? Qual é o meu estoque mínimo necessário, tá? Então o ponto de pedido, tá? É o consumo médio mensal vezes o tempo de reposição, ou seja, o tempo que vai ser demandado para a entrega, tá? Mais o estoque mínimo. Tá? Então aí você tem o ponto do pedido, é o momento em que eu tenho que comprar. Então você perceba o seguinte, que o ponto do pedido ele fica acima do estoque mínimo. Lógico, eu não posso chegar no estoque mínimo para efetuar o pedido. Tá? Então se eu calculei lá que o meu estoque mínimo é 100, meu ponto do pedido tem que ser aí 110, 120, 106, ou seja, depende da demanda e do prazo de entrega. Tá? Então, o ponto de pedido ele vai ficar acima do estoque mínimo. E aí você tem o tempo de reposição, né? Então, o gráfico demonstra isso, né? Então, vocês percebam que tem lá essa linha pontilhada vermelha que significa aí o estoque mínimo, tá? E a linha cheia, que é o estoque máximo, tá? E o ponto do pedido vai ficar entre essas duas linhas, né? Então, aí o tempo de reposição é o tempo que se gasta aí para fazer a emissão do pedido, a preparação do pedido. Então, o que se gasta na emissão do pedido? Né? Você tem lá o tempo para checar a demanda de cada setor, de cada unidade. Então, uma unidade vai fazer o quantitativo que precisa, então vai levar meio-dia para fazer isso. Aí passa para o setor de compras, né? Depois o setor de compras vai fazer um levantamento das empresas, pode fazer uma licitação, dependendo da situação da empresa, pode fazer uma licitação, né? Então isso pode demorar até meses. Se for uma empresa pública, né, a emissão do pedido pode levar meses, tá? E outras empresas pode levar meio-dia, né? Então isso tem que ser calculado. A preparação do pedido, que já é então lá do fornecedor, né, que pode ser tanto para separar o pedido até mesmo para produzir, né? Então, dependendo da complexidade da matéria-prima, pode levar 10 dias para produzir, né? Então isso, e depois mais um dia para separar, tá? Então isso é a preparação do pedido. Depois o transporte, tá? Que, né, você tem no Brasil, né, a gente até já falou bastante isso em sala de aula, né? No Brasil você tem aí um problema logístico, e esse problema logístico faz com que o transporte se atrase, né? Então acaba se tornando imprevisível, né? Então é um nó crítico que acontece aí no processo de entrega, tá? Então, levando em consideração esses fatores, tá? Você tem aí o tempo de reposição, tá? E aí, vamos entrar, vou fazer outro vídeo para não ficar muito carregado.